Fala turma, tudo certo? Me chamo Pedro, gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS, e hoje a gente inicia mais um episódio dessa conversa, desse bate-papo, e hoje eu estou com dois nomes fortíssimos do departamento de financiamento aqui do ecossistema. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do que vocês fazem aqui dentro, quanto tempo vocês estão aqui, que eu acho que é importante também. Pode começar. Fala pessoal, meu nome é João Ramiro, eu sou o gestor do setor de financiamentos. Nós estamos já com a IBS desde o início, né? Até antes de toda a evolução da empresa. Então, estamos aqui cada vez mais fazendo esse setor crescer, fazendo essa operação ser maior, ser mais encorpada, mais evoluída. E esse é o intuito hoje da nossa conversa, passar para vocês um pouquinho de como é o setor e como ele pode auxiliar todo o pessoal aí na ponta, certo? Oi pessoal, eu sou a Isadora, faço parte do setor de financiamentos, atuo nessa área um pouquinho mais de 5 anos, já tenho uma vasta experiência ali sobre análise de crédito e financiamentos. Legal. Viu, eu passo direto ali na mesa de vocês e eu entendo mais ou menos o que vocês fazem. Eu vejo simulação para cá, crédito aprovado para lá, mas no dia a dia o que vocês fazem? Como que vocês ajudam o integrador que está com um cliente que é um nome complicado, que não consegue liberação de crédito? O que vocês fazem no dia a dia? Pedro, eu vou iniciar um pouquinho falando e aí eu passo para a Isa. Qual que é hoje o maior apoio do setor de financiamentos, tá? Justamente trazer essa expertise para o integrador lá na ponta. De qual forma? Junto com as financeiras, né? Então, você falou de simulação, de aprovação, de cliente, ligação e banco. Então, o meu papel aqui, hoje, é cada vez mais trazer parcerias para que lá na ponta o integrador tenha diversas opções para oferecer para o cliente final. Ou seja, ele está com um cliente lá que não tem um recurso, ele não tem um capital, ele quer investir, ele quer fazer uma usina, ele quer fazer um investimento, ele quer, enfim. Mas ele não tem o recurso, ele não tem um cartão de crédito, ele não tem de onde tirar. Então, qual que é hoje o intuito do setor e por que ele traz hoje um faturamento, um leque, uma opção a mais? Hoje ele traz porque nós temos essa diversidade de opções, de parcerias, né, que vai fazer com que lá na ponta ele consiga fechar essa venda. Então, se hoje o cliente final não tem de onde tirar um recurso, a gente consegue oferecer para ele. Por diversas modalidades, por diversos bancos, por diversas financeiras, enfim. Nós temos hoje vários recursos para isso. Então, o meu papel hoje na gestão é trazer justamente essa parceria. E aí entra a parte da Isa, que faz essa análise e faz essa aprovação. Eu vejo que é muito importante essa conexão que a gente tem perto dos integradores, sabe? A intimidade que a gente acaba até pegando com eles, né? Que a gente já tem ali os integradores fixos, né? E eles trazem pra gente, já ligam, a gente já conversa, já tem um contato muito próximo com eles e acaba ficando até mais prático, né? A parte ali da aprovação do crédito. Que eles mandam pra gente até tipo, Isa, veja esse cliente aí se aprova em algum banco. Já manda assim, desesperançoso, pensando que não vamos conseguir aprovar o crédito. E a gente consegue aprovar, a gente tem uma carteira muito boa. E até acho interessante falar sobre o FGTS, né, João? Que hoje em dia a gente tem a modalidade. Hoje nós temos diversos clientes, cliente final, a gente fala, né? Que trabalhou anos numa empresa, que tem lá aquele saldo FGTS, que tem aquele recurso parado. Então, o que nós conseguimos hoje, setor de financiamento da IBS, o que o setor consegue fazer com esse FGTS? Nós conseguimos fazer a liberação desse recurso para que o cliente use para fazer o projeto dele. Então, ele está com o recurso lá, trabalhou anos. A gente teve um exemplo agora de um cliente que ele tinha 150 mil de FGTS parado, que ele não ia, travado, que ele não ia ter finalidade para nada. Ou seja, algo parado. Então, o que a gente consegue fazer com isso? Ir atrás da liberação para que ele utilize esse recurso
para fazer a usina dele. O que acontece? Tem muita gente que tem esse recurso parado, nem sabe, ou está lá esperando algum dia, algum investimento, sei lá, um dia eu vou dar entrada numa casa, um dia eu vou usar para alguma coisa. Por que não usar para o projeto solar, se ele tem esse recurso parado? Então, a gente consegue hoje fazer essa liberação para que ele utilize para o sistema solar. Então, é uma ótima opção que a gente consegue trazer hoje lá na ponta para o integrador. Eu acho que o ponto principal, por coincidência, na quinta-feira passada eu liguei para o integrador nosso, que eu credenciei ele há muito tempo atrás e fui perguntar como é que estava, manter o relacionamento. Isso que tu falou é muito verdade. A convivência acaba gerando intimidade e isso, sempre quando o cara lembrar de um financiamento, ele vai lembrar de vocês. Isso é muito bacana. Ele falou que antes de se credenciar, ele tinha um trabalho gigantesco. Porque ele era praticamente sozinho na empresa para fazer toda a gestão de todos os departamentos. Ele era o vendedor, era o gerente, era o diretor. Tudo. O que aprovava o crédito. Então, o que ele falou? Não me recordo o nome dele agora, cara. Ele falou que só pelo fato de vocês fazerem esse trabalho, liberou tempo para ele focar em outras áreas. Porque ele tinha que ir em banco até liberar. Isso mata um tempo. E eu vejo na operação de vocês, que não é um processo moroso. Só que vocês fazem com agilidade, libera a vida do cara. Eu acho que isso é um dos pontos principais. Ele consegue pensar em outras áreas. Isso. Eu acho que o ponto hoje, assim, Pedro, do setor especializado dentro da empresa é exatamente isso. Qual é a importância do financiamento hoje para a empresa em si, a IBS, para o integrador na ponta e para o cliente final? Dar essas opções para ele. Ou seja, ele não precisa ir numa agência, ele não precisa esperar uma fila, ele não precisa a boa vontade de ser atendido, ele não precisa estar lá a 1 hora, que é o que acontece. Todo mundo sabe, ninguém gosta de estar num banco, dentro de um banco. E entra também a questão da assinatura, né, João? Exatamente. Assinatura é tudo digital, né? Envia documentação, tudo digital. A gente não precisa ficar imprimindo o documento, levando até no banco para conseguir a aprovação do crédito. Deixa né? mais ágil o processo. Exatamente. Então, assim, a importância do setor é exatamente essa. Dar esse braço para o integrador lá na ponta, que aí ele consegue. A gente sabe que vendedor precisa vender. Então, o setor de financiamento vai trazer a opção de crédito para ele. Ele pode estar vendendo enquanto a gente está vendo o cliente aqui para ele. Mas João, eu não consigo voltar com o cliente, pedir a documentação. Vocês conseguem? Aí entra aquilo que você falou. É ligação, é aprovação. A gente está em contato o tempo todo com o cliente final. Com o cliente final, com o integrador. Precisou de um documento, de uma CNH, de uma fatura de energia, a gente está aqui para fazer isso. Então, com toda essa expertise que nós já temos, nós também conseguimos ir direto no que precisa. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo de um integrador recente que ele trouxe para nós. Ele foi na agência, aí levou a documentação do cliente lá pro banco, chegou lá, beleza, deixou lá, saiu de lá, tinha que voltar a levar mais outra documentação. Beleza, levou, aí voltou a levar outra documentação. Aí toda vez ele tinha uma novidade. Porque eu vou precisar disso, daí tem que ir lá. Porque eu vou precisar disso, daí tem que ir o cliente lá. Perdeu o time da venda. Exatamente. E aí você acaba estressando o cliente nisso também, porque ele não quer ficar indo na agência. Então, hoje o papel do setor de financiamentos é exatamente esse. Trazer agilidade e um braço a mais para o integrador lá na ponta. Com várias opções, né? E de uma forma com que ele não precise estressar o cliente, com que ele não precise ficar se desdobrando para ir. A gente sabe que tem muitos clientes que são longe, dependendo da região. Então, a gente consegue dar todo esse apoio hoje lá na ponta para ele. Viu? E uma dúvida que eu tenho por não estar tão dentro desse mundo, eu sempre escutei que no ano de eleição a liberação de crédito era mais facilitada. Eu cresci escutando isso. Eu gostaria de entender o porquê que isso acontece e o que a gente teve de diferente esse ano. Porque também pode ser pelo fato de eu não estar no meio, mas eu escuto que está difícil essa liberação com os bancos. O que vocês enxergam em relação a isso? As eleições, elas trazem um volume grande de crédito. Então, pensa que cada nova eleição tem um volume de crédito para ser utilizado. Acabou aquela mudança de governança, né? Enfim,
esse crédito ainda está parado. Então, o que eles fazem? Eles liberam recurso para onde precisa. Então, a gente entra, a gente pode até colocar para 2026, a gente está entrando num cenário muito bom de crédito, de aprovação. Então, faz sentido, sim, faz sentido. E qual que é o tempo médio para se pagar esse investimento? É o quê? 3 anos? 5 anos? 5 a 7 anos. 5 a 7 anos? Isso. Cara, é pouquíssimo tempo. Pouco tempo. E se a gente for colocar, né, Pedro, a gente for basear aí o tempo médio de vida de uma pessoa, 80 anos. 80 anos pagando fatura de energia. Por que não fazer um financiamento? Se em 5 anos meu projeto já se pagou, eu não estou mais pagando fatura de energia, eu não estou mais com aqueles absurdos que todo mês, todo ano tem reajuste, meu sistema está lá, gerando. Por que não? Fora que valoriza o imóvel. Exatamente. Na hora da venda. Exatamente. Aumenta uma porcentagem considerável. Porque é conforto para o próximo morador. Falando em valorizar imóvel, a gente está com o projeto da transição energética. Queria entender um pouquinho de vocês, se vocês puderem também contextualizar para a galera o que é. A gente se fala quase todo episódio aqui porque é muito importante salientar. Mas eu gostaria de entender de vocês o que é, qual é a percepção de vocês e qual que está sendo o impacto lá na ponta, vocês que estão conversando com os integradores no dia a dia. Pedro, vou começar um pouquinho, daí eu deixo a Isa falar também, que senão só eu vou falar aqui. Então vamos entrar nesse assunto da transição energética. A transição energética ela tá vindo com um impacto grande para o setor de financiamento. Por quê? Né? A gente sabe que hoje o cliente que quer ali fazer uma usina de investimento, ele acaba não conseguindo, né? Assim, consegue, mas não tão rápido quanto a gente tem as avaliações da transição energética. A gente for parar para analisar, qual que é hoje o intuito da transição energética? É o autoconsumo. Né? A usina de investimento é exatamente uma renda, um investimento em si. Né? Não que os dois não sejam, mas são de forma diferente. Então, quando a gente fala de autoconsumo, a gente tem uma avaliação diferente das financeiras hoje. Por quê? Porque hoje eles têm uma visão de que o cliente ele vai trocar a parcela do financiamento pela fatura de energia. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente abre várias portas com as financeiras. E aí, nós temos lá um exemplo que nós sempre utilizamos, né? A família eram 5 pessoas, os filhos casaram e saíram de casa. E o cliente aumentou aquele sistema, aproveitou a transição energética, aumentou aquele sistema para ele ter uma renda. Então, ele financiou isso, aquele aumento de sistema que ele fez, está sobrando para ele pagar mais parcela dele de financiamento, ele está pagando com desconto e ainda está sobrando dinheiro no bolso dele. Então, se a gente parar para analisar isso, o projeto de transição energética junto com o financiamento, cara, isso só vem numa crescente gigantesca. Por quê? São fatores de benefícios para o cliente final na ponta. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente fala de um programa que está realmente impactando muito. Não só hoje na visão das financeiras, mas também lá para o cliente na ponta, porque ele entende o que é, ele sabe o que é e ele vê vantagem nisso. Então, para nós hoje, assim, esse projeto só está crescendo mais e até mesmo mudando a visão aí das financeiras. Legal. Acelera muito o tempo de pagamento. Exatamente. Além de valorizar o patrimônio do cliente, né, ele tem essa rentabilidade mensal ou anual para ele, que ele não estava contando com isso, né? E eu vejo que é muito interessante, é bem, bem bacana. Exatamente, porque aí você imagina, né, Pedro? Hoje a gente pensa em colocar um sistema solar para abater a energia, mas daqui a pouco está sobrando lá para você. Mas o que eu vou fazer com isso? Logo, você está rentabilizando isso. Imagina você estar ganhando dinheiro em algo que você nem esperava, que você investiu e nem esperava um retorno monetário, né? Claro que você vai ter, porque vai abater, mas além disso, você tem algo que você consegue investir em outra coisa. Sei lá, eu preciso fazer uma reforma na minha casa, aqui tem uma grana aqui, vou pegar. Eu preciso trocar alguma coisa do meu carro, ali está sobrando. A minha própria energia está
fazendo a minha renda. Cara, isso é excelente. Isso aí é, sem dúvidas, um programa excelente, tanto para a visão das financeiras, porque a gente está fazendo exatamente o processo ali que é o que eles têm como padrão, né? E aí, para o cliente final, ele está rentabilizando. Residencial é uma viagem no fim do ano, uma reforma, um presente top de Natal para a família. Para o empresário, que geralmente final do ano é um aperto danado, quer dizer que ele vai pagar alguma conta lá na frente, vai fazer uma confraternização show de bola para os colaboradores. Então eu vejo com muita vantagem. Viu? Por que é tão difícil aprovar o crédito para usina de investimento? Isso é uma curiosidade minha, porque eu tô doidinho para fazer uma usina. Tô há um tempo já estudando algumas viabilidades. Por que eles barram tanto? Deixa eu acrescentar a pergunta. Tu falou antes que na visão do banco facilita porque o cara troca a conta de luz pela parcela do financiamento. Só que se eu financiar uma usina, eles não teriam que ter a mesma percepção, porque o rendimento da usina vai pagar 80% do financiamento? Como que acontece isso? Pedro, é que assim, vamos entrar um pouquinho na cabeça da financeira. Boa. Tu imagina hoje que o cliente já tem uma demanda. Hoje ele já paga a fatura. E aí ele vai financiar o sistema que está exatamente tirando aquele gasto dele. Esse valor vai sobrar para pagar a parcela. Ok. Aí a gente pensa lá numa usina de investimento, né? Beleza, ele vai ter o retorno, ele vai ter o lucro, mas isso pode demorar. A gente tem uma questão de instalação, porque ainda a gente não está falando de uma obra rápida, de uma obra pequena. Então, quando o banco olha para esse cenário, o banco vê esse cliente como um possível inadimplente, e não por conta só dele, por diversos fatores que estão envolvidos. Então, assim, não que hoje não faça, tá? A gente faz o investimento, a gente tem meio para isso. Mas existem as financeiras que vão para o autoconsumo e as financeiras que também olham para o investimento. Então, quais são as financeiras que hoje olham para o investimento? Cressol, Sicredi, Sicobi. A gente está entrando com uma parceria agora, até novidade. Opa! Uma parceria agora gigantesca a nível nacional com o Sicobi, né? Então, que vai entrar nessa demanda de usina de investimento. Aí nós temos também Cressol, né, que vem para a usina de investimento. Claro que daí tem uma avaliaçãozinha. Vai pegar um imóvel de garantia, né, vai deixar lá. Ou, sei lá, ele tem... Talvez o cliente já tenha algum relacionamento. Também o pessoal avalia tudo isso. Mas hoje, a cabeça da financeira, pensando pela cabeça da financeira, é mais vantajoso eu trocar algo que já existe uma demanda do que eu pegar algo que ainda vai ter, que pode ser um cliente inadimplente. Então, essa é a visão da financeira hoje, que se torna um pouquinho mais difícil. A gente consegue fazer um investimento mesmo com banco autoconsumo? Consegue, né? É difícil? Pouquinho, mas a gente consegue. Aqui a gente já... Voltando um pouquinho lá na expertise do setor, no nosso know-how, no nosso tempo de solar, no nosso conhecimento com as financeiras, a gente consegue hoje fazer. Então, a gente já tem várias usinas de investimento rodando justamente por nosso conhecimento, por a gente utilizar hoje, ter esse leque de plataformas de financeiras. Então, a gente já fez, tá? Não é assim algo impossível de se fazer. A gente já fez e tem usina rodando aí. Inclusive, ontem a gente estava falando de uma ali que está gerando o cliente satisfeito, o cliente gostou de todo o processo. E é tão satisfatório, né, João? Nossa! A gente receber essas mensagens demais. Que deu tudo certo, que está gerando, que... O agradecimento, imagina, né? Imagina, é o investimento da vida do cara. Sim. Exatamente. E aí entra, Pedro, mais uma vez a questão do relacionamento. O integrador está lá na ponta com o cliente, ele liga para nós, João, deu tudo certo naquela usina, vamos fazer outra, já estou com o cliente aqui, já faz aí, desenrola, porque vocês fazem, porque você é isso, porque a Isa... Não, a Isa que faz, tem que ser a Isa. Não, aqui é o João que tem que tocar. Então, isso é muito bacana, sabe? A gente consegue... assim, a visão do banco para a usina de investimento hoje não é a melhor, mas mesmo assim
com a nossa expertise, a gente consegue trazer a solução para o integrador lá na ponta. Muda muito as taxas? Por exemplo, vocês falaram que vocês conseguiram e já estão rodando. Eu imagino que foi uma taxa não muito amigável, ou estou enganado? Assim, Pedro, o cliente, pra gente, vamos colocar uma usina aí de 75, né, que é um valor mais alto. O cliente ele tem que ter realmente assim, ele tem que estar apto, né, para aprovar um valor desse. Porque a gente sabe que aí já passa de 200 mil, né? Então, ele tem que estar realmente com o nome tranquilo para que a gente consiga a aprovação. E quando a gente pega um cliente desse, a gente já fala de um cliente diferenciado. Então, ele já vem, a gente já consegue uma taxa diferenciada aqui, uma taxa diferenciada ali. A gente já entra numa briga, porque você imagina, você é o investidor, aí eu te passei uma taxa lá que, cara, não vai ser vantajoso. Você vai querer fazer? Não. Então, nós aqui na ponta, a gente já leva essa taxa diferenciada, a gente sabe que é o investidor, né? Não que os outros... Nós também não avaliamos dessa forma. Todos os clientes nós fazemos isso. Mas quando a gente trata uma usina de investimento, a gente tem que tratar com ela com um pouquinho de particularidades. Por quê? Porque a gente sabe que não se torna vantajoso. Quando a gente fala de autoconsumo, aí aquela taxa que está dando para o cliente, ela vai abater na fatura de energia. Quando é uma usina de investimento, a gente tem que trazer algo rentável também. É um investimento que o cara... está tirando do bolso, que ele quer fazer, que ele vai trazer um lucro. Então, a taxa ela acaba caindo um pouco mais. Então, esse cliente ele fechou porque ficou dentro do que ele queria. E para a garantia do imóvel, quantos por cento a mais, quantas vezes o valor do crédito que a gente vai precisar tem que ser o imóvel de garantia? Tem uma lógica nisso? Pedro, tem. Porque assim, ó, a gente não pode pegar um imóvel de 100 mil para uma usina de 300 mil. Isso não dá. Então, o que eles vão fazer? Eles vão avaliar. Se teu imóvel é 100 mil, eles vão conseguir ali mais ou menos 50% do valor do teu imóvel. Então, de preferência, se a gente for fazer uma usina com garantia, de preferência aí 150%, 200% do valor que o imóvel tem que valer, tá? Para daí a gente chegar naquele valor que ele precisa. Caso contrário, aí eles vão passando para nós as opções que dão ali, a avaliação que dá, enfim. E tem restrição de tipo de imóvel? Não pode ser apartamento, tem que ser casa, tem que ser terreno? Tá livre. Assim, Pedro, a gente já conseguiu fazer com diversos tipos de imóveis, tá? O que o pessoal avalia mais? A quantidade de habitante na região, de habitantes. Então, se eu não me engano, tem que ter ali, em média, pelo menos 100 mil habitantes, algo assim. Ah, louco, não sabia disso aí. Isso, aham. Não é qualquer lugar. Entendi. Porque imagina o banco tendo que pegar esse imóvel depois para liquidar ele. Será que... Se eu não me engano, tem que ter na mesma cidade, né? Da usina. Isso, exatamente. Se eu não de preferência. Por conta que tem que trocar elas por elas, quase, né? Isso. Então, tu imagina o banco tendo que liquidar esse imóvel para pagar o projeto. Ele vai valer quando o banco for vender? Ele vai conseguir recuperar o valor? Ele vai conseguir pelo menos abater o prejuízo que foi? Então, assim, é toda uma questão de que realmente vale a pena. Então, se a gente for... Até assim, se a gente for hoje ver um imóvel numa cidade menor que... Vamos colocar Cascavel e uma cidade menor que... Sei lá... Vamos colocar Veracruz. Né? Então, se tu for avaliar um imóvel aqui, é um valor. Se tu for avaliar um imóvel lá, já é bem um pouco mais baixo. Por quê? Porque é uma região que não está tão evoluída quanto Cascavel. Então... Se a gente for pegar um imóvel lá para colocar como garantia, automaticamente o projeto tem que estar ali enquadrado. Ele tem que abater ali os 100%, enfim. Então, se o imóvel for numa região menor, onde não tenha tanto habitante, onde não é tão valorizada, o banco também avalia de outra forma. Tá? Então, cada imóvel tem uma avaliação. Aí vamos colocar uma fazenda lá. O cara tem só o terreno. O banco pega? Não pega? Não pega. Essa é a minha próxima pergunta. Por que o banco não pega, Pedro? Porque tem que ser área produtiva. Imagina o banco colocando esse terreno à venda, né? Não é produtivo.
Talvez vende, mas vende num valor muito baixo, porque não tem nada ali, é só o terrão, digamos assim. Agora, onde tem área produtiva, onde você tem criação, onde você tem casa, aí já é outra avaliação, né? Porque daí, sei lá, vamos colocar que é um soja lá. Soja, beleza, vai lá, planta, colhe, vende, ok. Quando não tem nada, o banco já não consegue avaliar de forma assim rentável, né? Viu? E se eu quiser, por exemplo, alugar um telhado de um barracão aqui da cidade de Cascavel, isso interfere alguma coisa no processo de financiamento? Porque dependendo do caso, a que eu penso em fazer, eu não quero comprar o terreno para o investimento não ser tão alto. Quero ou alugar um terreno, arrendar, ou um telhado. E pelo que eu vi, o telhado é mais barato. Para o banco, qual que é a interferência dessa estratégia? Dá prosópio? Não dá prosópio? Olha, dá, mas é mais complicadinho. O imóvel alugado tem toda uma análise diferente. Assim, Pedro, se você quiser colocar no telhado ou no terreno, fica a teu critério. Mas, por exemplo, como a gente falou ali das avaliações das financeiras, então a gente tem uma financeira que vai avaliar o cliente de uma certa forma, e a gente tem a financeira que vai avaliar o cliente de outra forma. Então, como que funciona? A gente tem a financeira que vai avaliar exatamente o teu relacionamento com o mercado. Qual que é o teu relacionamento com o mercado? Tu é um bom pagador? Tu tem crédito aonde tu for passar? Enfim, tu é o cara... Beleza. Eu não vou precisar de documentação tua porque eu sei que tu é o cara que está apto a pegar o crédito. Mas vamos supor que nessa financeira não deu certo. A gente parte para outra que vai lá precisar de documentação para comprovar. Então, tu imagina que tu está num imóvel alugado e teu contrato vence daqui 5 meses e o cara não quer mais renovar contigo e tu colocou as placas lá. Como que a financeira vai executar esse contrato se caso tu se tornar inadimplente? Entendeu? Então aí impacta. Aí sim. Mas claro que vai depender da financeira e da avaliação que está sendo feita, tá? Então, dependendo a financeira ali, em caso de aluguel, eles também já não aceitam. A gente vai lá, passa para eles, é alugado. Não, aqui não dá por conta disso. Então... Melhor caminho é próprio mesmo. É claro que depende das avaliações, tá? Então, a gente não pode falar para você, não vamos fazer porque está alugado. A gente faz. Mas depende muito de como está o teu comportamento no mercado. Então, a gente pode partir por financeira que a gente faz, ok, sai redondinho. E a gente pode ir por financeiras que vai pedir uma documentação e aí trava. Então, isso vai depender mais de você do que de nós. E tem toda aquela questão também por trás disso, né? Que o banco entra em contato com o cliente, fazendo essa confirmação, vendo se o imóvel realmente é do cliente, aí já trava ali. Não, exatamente. O meu imóvel é locado aqui, não é meu não, mas quero fazer instalação aqui. Aí o banco já vai olhar com outros olhos para cima disso. Até entrando nisso, né, Isa, a gente tem alguns históricos de reprova de financiamento exatamente nessa etapa que a Isa falou. De confirmação. Por quê? Imagina que tu foi lá e fez a venda para o cliente, sei lá, tu falou, vai ser assim, 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 me dá teu documento que eu vou mandar para a financeira. Ele manda para nós, a gente vai lá, faz a avaliação, mas ele não alinhou com o cliente que o banco ia ligar, que o banco ia pedir o endereço dele, que o banco ia pedir a renda dele, que o banco ia falar do imóvel. Ele não alinhou nada. Aí tu imagina, banco, ligo lá para a Isa fala, não, o cara veio aqui, fez o orçamento para mim e vai instalar lá na outra casa, qual que é a tua renda? Aqui tá 5 mil. Não, minha renda é 3. E já começa. Aí o banco começa a pegar, sabe? Porque não imagina que a gente faz um input nas plataformas de todos os dados do cliente. O banco vai ligar para confirmar aqueles dados para ver se realmente está de acordo. Se o cliente falar qualquer coisa diferente, o banco já pega e olha aquilo com outros olhos e fala, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Então, quando acontece isso, uma venda e o cliente e o integrador não alinha esses pontos com o cliente, acaba caindo em reprova para nós. E justamente por conta da confirmação. A gente tem uma questão também, até voltando a falar das usinas de investimento, que
nós já conseguimos aprovação, um cliente bom, ok, tudo certo, mas na confirmação ele falou para o banco, não, eu não tenho nada de consumo, eu vou fazer ainda o projeto, eu vou ter uma rentabilidade futura daqui, sei lá, 120 dias, mas a parcela dele é para daqui 60. O banco já vai olhar e vai falar, esse cara não vai me pagar. Vou negar. Então, essa parte da validação, dos dados, para nós é uma das partes essenciais que vai fazer girar a aprovação 100%, redonda. Então, imagina que você é o cara que está financiando e a hora que o banco liga, você não sabe nada. O que foi passado, o que tem. O banco vai olhar para aquilo e vai falar, não, eu não quero, está negado. É muito importante eu trazer esses pontos, porque eu acabo conversando com alguns investidores e sempre surgem essas dúvidas. Tá, vamos pensar em viabilidade. O que a gente pode fazer? O que não pode fazer? O que é o caminho? O que não é? Então, isso acaba trazendo as pessoas para a próxima. Eu perguntei essa questão do imóvel de garantia. O meu pai, ele assiste todo episódio de podcast e eu falo para ele também, eu uso o bicho de cobaia. Então, eu tô na orelha dele pra gente fazer uma usina, para ele usar a casa dele de garantia e startar isso aí. Exatamente. Então, não, no teu caso, Pedro, a gente pode começar hoje já. Opa, tem meta para bater, né? Já vamos começar o mês já. Começo de mês. Mas assim, Pedro, ele tem, né? Se ele tem lá o imóvel de garantia, ótimo, mas a gente pode partir para as avaliações do CPF, CNPJ, se vocês tiverem, sem problema nenhum. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo do financiamento, qual que é? Traz para nós o CPF e o valor, nós vamos simular e vamos te devolver. Ah, é um cliente de potencial, ele tem um imóvel, no caso do teu pai, ele tem um imóvel, ele tem algo a mais, não passou nas financeiras, vamos partir para esse caminho também. Por quê? Esse processo é um pouquinho mais demorado. Tá? Ele acontece, mas é um pouquinho mais demorado. Tem a questão do imóvel, que tem que ir para cartório. Então, vai demorar um pouquinho mais. Tende a ser um pouquinho mais moroso. Quando a gente parte para as nossas financeiras que nós temos credenciados hoje na IBS, a gente tende a ter um processo muito mais rápido. Então, dentro de 4 dias, 4 dias no máximo, assim, tem casos que a gente consegue finalizar no mesmo dia. Então, trouxe o financiamento, ficou tudo redondo, no mesmo dia nós conseguimos a liberação desse recurso, no mesmo dia. É claro que precisou de uma documentação, precisou de algo a mais, aí vai um pouquinho mais. Entramos numa questão de imóvel de garantia, demora um pouquinho mais. Mas nós temos hoje todas as opções. Então, no caso do teu pai, traz para nós tudo que você tem. Já me passa o CPF, o valor aí, que a gente já desenrola Já manda isso. aqui que nós já te passamos todas as opções. eu troquei umas ideias com os integradores parceiros aqui da região, consegui um preço top para montar a usina. O único empecilho é que não tem o terreno ainda. Não tem nem em mente. Para ser bem sincero, nem fui atrás. Eu acho que assim, faz toda essa questão, deixa tudo redondinho. Porque a gente vai, quando a gente passar para as financeiras, precisa estar tudo certo. 100%. Isso, porque imagina, a gente entra nessa questão que a gente falou da confirmação. O banco vai e liga lá para o teu pai e não tem nada ainda ali certo, né? Então, aí a gente é um tiro no pé. A gente queima uma ficha. Quer falar? Eu preciso tipo, eu posso, por exemplo, beleza, escolhi o terreno, mas o terreno ele está em processo de compra. Tem como eu, em paralelo com isso, para não perder tempo, já iniciar a liberação de crédito ou a documentação precisa estar redonda, matrícula, tiro, revolvado e confusão? Redonda. Redondo. Eu penso mais em economizar tempo. Sim, mas de preferência tudo corretinho ali pro banco. Por conta que daí o banco vai ligar, mas você vai fazer a instalação em qual local? Daí você vai falar, mas eu estou em processo de compra. A pessoa acaba se entregando ali na hora pro banco. Sempre acontece isso. É importante que, assim, beleza, eu vou buscar o local. Beleza. Mas eu já tenho algo em mente e vai ser lá, tá basicamente fechado. Ok, vamos iniciar então. Que a gente inicia, por quê, Pedro? Até assim, é importante estar redondo. Porque nós temos hoje uma carência para a primeira parcela nas financeiras. Então imagina que
nós finalizamos o processo hoje, deu 30 dias e você ainda não achou o local e não instalou. A gente fez uma carência de 90, tu vai ter mais 60 dias só. A tua usina não está instalada, não está gerando. Daqui a pouco tu tá só pagando o financiamento e não está com nenhum lucro. Então, para você é prejuízo. Então, é importante que você já esteja ali com tudo bem alinhado, bem redondo e beleza, vai ser aqui dá, vamos iniciar, para que futuramente você não tenha nenhum prejuízo. Então, é isso que a gente pensa também, tá? A gente até fala, temos que bater meta, temos que vender, mas temos que vender e fazer um negócio redondo. Algo bem consciente, Exatamente. né? A gente pensa muito no cliente que está lá na ponta. Porque nós também somos impactados de forma negativa quando o cliente se torna inadimplente. A financeira nos olha com maus olhos. Então, se a gente tiver 10 clientes na carteira inadimplente, esses 10 clientes vão impactar em taxa, que vai refletir em você, que vai refletir no teu pai, ele vai impactar em aprovação, que vai refletir em você, que vai refletir no teu pai, lá no integrador na ponta. Então, assim, é importante que tudo esteja redondo, para que isso não prejudique você, não prejudique nós e a gente consiga te trazer a melhor condição. E qual que é o tempo médio de carência? Tem um teto que dê para a gente chegar? Qual que é o máximo, por exemplo? 120 dias, 150 dias, dependendo da financeira e dependendo também o score do cliente. Até, Pedro, acho algo interessante de mencionar. Nós temos hoje um prazo de carência com a financeira que, claro, vai pegar um pouquinho mais de documentação, enfim, mas nós conseguimos até 6 meses de carência. Então, imagina nós conseguimos, inclusive fizemos uma usina de investimento, eu fiz, até antes da Isa chegar na empresa. Eu fiz uma usina de investimento para um cliente, 180 dias de carência, ele gostou da carência porque dava tempo de instalar, dava tempo de começar a gerar, dava tempo de chegar tudo redondinho. Então, o cara adorou. 180 dias, fechamos, ele gostou, fechamos, foi e rodou. Então, o que a gente consegue trazer hoje de diferencial? Essa carência de 180 dias é uma carência que não é todo banco que tem, não é toda financeira que traz, não é todo mundo que te oferece. E se a gente for parar para analisar, são 6 meses que você não vai ter nenhum custo. Que a tua usina ali já vai estar instalada, já vai estar gerando, já vai estar rentabilizando. Você acaba até ficando alguns meses com dinheiro no bolso, que você pode ir lá antecipar parcelas. Então, cara, isso é de uma forma assim que a gente precisa mesmo passar para todo mundo, porque a gente tem esse diferencial. É claro que algumas financeiras ali vai de acordo com o score que a gente falou, né, a avaliação do cliente, vai até 60, 90, 120, mas nós temos sim, aqui nós conseguimos até 180. Então é bem agressivo essa carência. Dá o time de colocar a usina, conectar na EBS, gerar. Exatamente. E dá para eu fazer, por exemplo, eu tenho 2 imóveis no meu nome, eu quero fazer um financiamento colocando esse como garantia, quero fazer o outro colocando o outro, para acelerar o processo de ganho lá na frente. Também é possível? Tô pensando alto, hein? Tô pensando em construir patrimônio. Eu tô bem vendo. 2 financiamentos. Isso. Pedro, é possível? É possível, mas... Assim, imagina que tu tá hoje com uma renda de, vamos supor, né? 10 mil, que 10 mil deve ser o teu adiantamento salarial. Primeira semana. Primeira semana, 10 mil na conta. Imagina que tu tá com uma renda de 10 mil e a tua parcela já deu 5. Tu já comprometeu ela 50%. Mas aí eu quero fazer outro financiamento. Vai rolar? Não vai rolar. Porque imagina que você tem gastos além do financiamento. Você vai ter, sei lá, teu custo diário. Então o banco vai avaliar isso. Pô, tu já está com o financiamento lá e tua renda é 10 mil, já comprometeu 50%. Eu não posso comprometer o restante. Porque tu automaticamente pode se tornar inadimplente. Então não dá. Agora, tudo vai depender de avaliação, né? Vamos seguir com isso. Traz para nós a documentação que a gente já começa. E aí, vamos ver o que o banco diz. Legal. Então, outro caminho é usar 2 nomes. É usar o meu e é o melhor. Uma pessoa da porque família. Aí a tua avaliação já vai te comprometer de uma forma, e aí se você for fazer outra,
vai pegar aquela primeira, entendeu? Então, o melhor caminho é usar CPF diferente. Então, quer fazer a usina? Vamos fazer, mas de preferência tenha outros dados. Legal, eu acho legal essa conversa que vira quase uma consultoria já. Aproveito, e meu pai deve estar anotando, assistindo. Eu tô vendo que você já tá aí, né? Eu tô pensando, fazendo os cálculos fazendo na cabeça. conta. Que eu penso nisso. Um negócio que eu tô fazendo eu já até comentei contigo, eu tô rodando consórcio para quando eu contemplar o consórcio eu utilizar para startar esse projeto. Pedro, a gente teve um caso agora até, assim, de um integrador que eles entraram em sociedade para montar uma usina de investimento, uma usina de 75. Então, teve, acho que se eu não me engano, 4 clientes, daí cada um fez uma parte, montaram a usina e fizeram. Exatamente. Então, aí, cada um vai ter o teu lucro, cada um teve o teu investimento e faz a tua renda ali, todos eles. Que legal. Então eles tinham um deles já tinha um local definido, né, o terreno lá para montar a usina. Aí os outros entraram já com a parte do crédito e financiando e montaram. Em 4? Isso, exatamente. Também em 3 aqui, ô Marte. Quer entrar junto? Fechou a conta, hein? Fechou a conta. Porque fica palpável. Porque não existe... Cara, eu penso muito em financiamento, em número. Falo pra todo mundo que eu quero casar logo e comprar minha casa. Então eu fico pensando nisso o tempo todo. Não tem investimento melhor do que solar, cara. Não tem rentabilidade melhor. Tem um amigo meu que trabalha no mercado financeiro, trabalha no BTG. Abraço, Eduardo. Ele fala, não existe no mercado. 2% é muito agressivo. É diferenciado, cara. O negócio é... Então, assim, a gente vê que realmente vale muito a pena. Vale muito a pena você investir, você... talvez, eu tô ainda na dúvida se eu faço ou não faço. Cara, faz, porque o cenário ele tá no melhor momento para você investir em energia solar. A gente estava falando um pouquinho da questão política, né? A gente está num ano de eleição. Imagina depois que isso tudo vira, isso tudo muda, né? A Selic sobe, explode, a taxa fica mais alta ainda, os preços do equipamento crescem mais. Então, por que não aproveitar agora? Porque depois pode se tornar muito mais caro. Então, esse é o momento. Aproveita o crédito, aproveita o financiamento, aproveita o preço do kit, aproveita a instalação, aproveita esses pontos, porque isso pode ser que piore, tá? A gente fala isso não de forma assim que pressione o cliente, mas de forma clara e limpa. A gente sabe que cenário político pode não ser positivo, né? Então, e também o cenário que estamos vivendo, né, nessa fase global, né? A taxa de importação, exportação, tudo... Cheio de complicações. Sim, Exatamente. tudo sobe. Exatamente. Se a gente for parar para analisar o cenário, eu tô desde 2018 no solar, então... Tem um pouquinho de tempo aí já. Então, se a gente for parar para analisar, antigamente quando eu comecei, cara, a gente vendia muito mesmo. Hoje... a gente vende muito também. E qual que é a diferença? A gente vendia muito com o preço lá em cima. Hoje a gente está vendendo porque o preço baixou, a gente consegue enquadrar realmente no bolso do cliente, a gente consegue chegar no que ele precisa. Mas é o momento de aproveitar. Se não aproveitar, pode ser que depois se torne bem mais caro e menos vantajoso. Eu vou trazer um ponto para vocês que foi uma objeção que eu escutei e que eu gostaria de saber o contorno de vocês em relação a isso. Tava falando com um conhecido, e bicho, tu vai investir 300 mil num apartamento, tu vai ter ali, vamos jogar muito alto, 2 mil de aluguel da pessoa, se tu comprar bem. Se coloca 300... Comprar bem, analisar a região... Né? Exatamente. Com 300 mil numa usina, pelo menos 5 mil tu faz de rentabilidade mensal. E a objeção dele foi... Beleza, só que daqui 10 anos a usina não vai valorizar e daqui 10 anos a taxa de valorização anual do apartamento vai compensar o valor da rentabilidade da usina. Aí eu olhei e falei, cara, de fato é um bom argumento. O que você... Eu contornei do meu jeito, eu já explico o meu jeito, mas o que vocês pensam em relação a isso? Pedro,
Cara, a gente tem que analisar todos os fatores, né? Então, tu imagina um imóvel lá rentabilizando ano a ano, mas tu imagina ele montando essa usina e ele rentabilizando cada ano, no bolso dele. Então, ele vai esperar, ele vai comprar um imóvel e vai esperar 10 anos para valorizar o valor que ele quer, ou ele investe na usina... E já tem a rentabilidade ali mensal, agora. Tu imagina essa rentabilidade de 2 mil para 5, 3 mil, sei lá, em um ano aí ele faz lá quase 40 mil. Em 2 anos ele consegue dar entrada até em outro apartamento. Então tu imagina, se ele fizer os cálculos... Não fecha no final. Para ele não está fechando, eu acho que ele está fazendo... Faz sentido, vai valorizar. Mas ele com a usina, ele consegue ter mais e mais lucros ainda, ele consegue investir em mais coisa. Então, é isso que ele precisa pensar também, sabe? Beleza, vai valorizar, vai ficar lá, mas aí vamos colocar no pé da letra. Coloquei um inquilino lá que destruiu o meu imóvel. Tem que colocar na ponta do lápis. Vou ter prejuízo, né? Tô pagando lá a taxa do condomínio todo mês que eu tenho que tirar do meu bolso. E o imóvel tá parado. Tô IPTU. Então, se ele ponhar tudo na ponta do lápis, é muito mais vantajoso ele investir no solar. Porque ele vai ter rentabilidade mês a mês, ele não precisa fazer nenhuma manutenção, ele não precisa estar cuidando, ele não precisa injetar nada, ele só vai ter lucro. Então, por que não? Os meus argumentos foram fluxo de caixa. Eu falei, cara, o teu ponto é muito forte, só que você está pensando num apartamento de 300 mil com a melhor taxa de valorização anual do universo, senão não fecha a conta. Exatamente. Então, tu imagina que ele calcula um tanto e daqui a pouco não é aquilo. Agora, a usina não. A usina tu sabe que todo mês tu vai estar rentabilizando. E quase não tem dor de cabeça. Dor de cabeça é tu cortar o mato, pagar alguém para cortar o mato e pagar alguém para limpar a placa. Exatamente. Ou investir num robô que limpa a placa automática. Isso. Nem precisa se incomodar. Todo mês, dinheirinho lá no bolso, investimento, investindo aqui. Daqui a pouco tá comprando 2 apartamentos com lucro de lá. Tá aposentado, tá tranquilo, porque ali ele faz a aposentadoria dele, tranquilo, sem se incomodar. Agora vai num apartamento que você pensa em alugar, logo você tem que ir lá separar uma briga, logo você tem que reformar, logo você tá numa imobiliária que, sei lá... Despachar o inquilino que não te pagou o aluguel. Vocês estão falando com muita propriedade. E aí? Entendeu? É o que a gente vive, é o que a gente vê, então a gente sabe. Então, assim, a gente defende o nosso peixe porque realmente é vantajoso. Não é só porque é o que a gente faz, mas é porque realmente, olhando por esses olhos, é vantajoso. Faz todo sentido ele investir. Legal. Ótimo. Se precisar, a gente conversa com ele também. Contato. A gente muda a cabeça dele. Já passa o contato dele, a gente já pega o CPF, já pega um valor, uma simulação. Já deixa certinho. Já, acho que é fazer conta, né? Não tem como refutar o número. Eu sempre falo isso. Exatamente. Viu? Pra gente finalizar esse bate-papo, que eu acho que foi muito vantajoso, qual a expectativa de cada um de vocês para esse ano, para o departamento, para a IBS, para a vida de vocês em si? O que vocês têm em mente? Compartilhe um pouquinho comigo. Eu só vou deixar a Isa começar. Pedro, esse ano estamos começando o ano com todas as expectativas possíveis, né, João? Eu vejo assim que, igual foi comentado, o ano eleitoral é muito vantajoso para a área de financiamento aqui para nós. E com a IBS, nesse novo modelo de transição energética, só tem tudo a somar, tudo a crescer com a gente. E estamos aí à disposição para fazer acontecer. Exatamente, Pedro. A gente já começou um ano diferenciado. Aceleradaço, diferenciado mesmo. E eu acho que muito vem desse impacto político, tá? Tem muita gente já realmente pensando nisso. Vamos aproveitar agora, porque depois a gente não sabe o que vai ser. Então, fica até a dica para todo mundo. Aproveite o momento, aproveite o preço, aproveite a oportunidade, aproveite o crédito, porque a gente não sabe o que vai ser depois, né? Não assim que a gente esteja com algum
alguma expectativa negativa ou algo do tipo. Mas a gente sabe que realmente dá uma travada. A gente não sabe o que espera depois. Então vamos aproveitar agora, enquanto nós estamos com as financeiras liberando crédito, com os preços do equipamento ainda mais baixo, né? Até a Isa comentou taxa de importação e exportação, ainda está conseguindo manter. Por que não aproveitar agora? Por que esperar, né? Então esse é o momento. Aproveitar, investir. Fica até a dica pro teu amigo lá. Fala pra ele, cara, vamos investir logo. Então, as expectativas para esse ano, assim, nós temos as melhores possíveis. Nós já sentimos já uma diferença na virada de ano. Mês a mês, nós vemos uma evolução no setor de financiamento. Nossas parcerias estão aumentando, inclusive, para trazer mais opções para o cliente final. Então, nós temos diariamente visita dos bancos, nós temos o pessoal do nosso lado, todo mundo sabe quem é a IBS, todo mundo sabe a qualidade, a transparência da IBS, todo mundo sabe da idoneidade da IBS, o que a IBS passa, o que a IBS transmite. Então, as expectativas para nós são as melhores para esse ano. Mas assim, fica a dica, vamos aproveitar o momento, vamos fazer, vamos partir para o financiamento, é vantajoso. Analisando os cálculos, em pouco tempo se paga, em pouco tempo você tem o teu lucro total. Então, e para a nossa vida, né? Você perguntou expectativa de trabalho, expectativa de vida. Para a nossa vida, sim, a gente também vem com, pelo menos de minha parte, até a Isa pode compartilhar um pouquinho. Cara, a gente vem num cenário que nós estamos crescendo tanto que daqui a pouco tem que ter mais uma Isa, mais 2 Isa, mais 3 Isa, mais 4 Isa, porque, cara, graças a Deus a gente vem hoje tomando aí muitas pontas do Brasil todo, muito lugar que não consegue chegar a um crédito, muito lugar que não tem uma viabilização tão rápida, tão fácil. A gente escuta isso dos integradores, mas aqui eu tenho uma financeira que não me aprova nada. Não é vocês que vão conseguir aprovar. Aí ele traz para nós, a gente faz o quê? Aprova. Aí ele, putz, então tudo eu vou mandar para vocês. E aí começa o relacionamento, começa a parceria. Então, assim, expectativa de vida, a gente tende a crescer muito mais ainda. Tanto profissional quanto pessoal. Toda a experiência que nós temos hoje com a IBS, com os integradores lá na ponta, isso também faz a gente evoluir um ponto a mais. Pensar em uma estratégia diferente, né? Nós também temos, até aproveitando, Pedro, nós não falamos aqui, mas nós temos hoje e está junto com o setor as opções de cartão de crédito, tá? Então, quem precisar de cartão de crédito, eu preciso passar um cartão de crédito, eu não tenho como passar, chama nós, a gente tem a opção, a gente passa a simulação já em tempo real e manda para o integrador lá na ponta. Até 18 vezes. Até 18 vezes. Até 18 vezes, então imagina, tu parcelando o teu sistema solar até 18 vezes, tu já faz ali, já simula para o cara já gostou, tá com o limite, passa, fechou. Cara, é o melhor dos cenários. Então, quando a gente fala de opções, de leque, de oportunidade para o integrador lá na ponta, é isso que a IBS faz. A gente dá o braço realmente para que ele faça a venda e execute tudo da melhor forma. Então, nós temos mais essa opção. Nós somos realmente o facilitador de venda para o integrador lá na ponta, tá? Então, expectativas, Pedro, são as melhores, ainda mais com todas essas opções que a gente tem. E eu acredito que para o integrador lá na ponta, quando ele entende que nós temos todo esse suporte para ele, eu acredito que ele também vá com as melhores das expectativas do mundo para fechar os clientes dele. Cara, foi exatamente o que o Andrei falou. A gente fez um episódio com ele, o Andrei é um dos nossos integradores. Falou a mesma coisa. Então estamos bem alinhados. Sim, Fico bem feliz. Eu também, eu principalmente. Ficamos. A gente começou, né, Pedro? A gente foi... Ui, nossa, me afoguei. A gente começou, né, Pedro, com tudo bem enxuto, né? Bem devagar. Hoje, se a gente parar para analisar, todo
Cara, todo o suporte que a gente tem, toda a estrutura que nós oferecemos, cara, é sensacional. Então, a gente só escuta elogio do integrador mesmo. Que a IBS consegue ajudar ele, que a IBS consegue dar uma oportunidade que ele não tinha, que a IBS tem um caminho que ele nunca pensou. Cara, é exatamente isso. Então, as expectativas nossas são as melhores possíveis para o ano de 2026. Top, eu também tô bem animado para esse ano, hein? A gente está numa crescente sensacional, as metas para o final do ano são extremamente audaciosas, mas eu vou falando com o Naldo ali, dá para fazer, dá para fazer igual a nossa querida, dobrar essa meta e vamos para cima. Exatamente. É isso aí, Show de bora para bola. cima. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, pelo tempo. Eu acredito que é muito importante essa conversa para o integrador que assiste entender as facilidades de vocês, e também para o investidor que assiste, que tem as mesmas dúvidas que eu tenho, para passar isso para vocês. Novamente, agradeço pelo tempo, acho que foi uma conversa muito proveitosa. Lembrando que... pulei para o lado errado da câmera. Lembrando que é obrigatório clicar no botãozinho de inscreva-se e do lado do botão de inscreva-se tem um sininho. Se você tocar nesse sininho toda vez que a gente lançar um novo episódio, você vai estar sempre por dentro das novidades, do que a gente tem para trazer para vocês aí na ponta. Show de bola, pessoal. Muito obrigado.